bom dia a todos que estão me assistindo. Bom, legal, gente. Eu vou aqui deixar a tela cheia aqui, só para mim poder passar aqui o passo a passo, né, de um mapa mental idealizado aí para um e-commerce que vende produtos para mergulho, para os praticantes de mergulho, né? Lembrando que é muito importante que os praticantes de mergulho possuam a orientação profissional para fazer esse tipo de atividade. Então vai aqui minha dica. Bom, a primeira coisa aqui que a gente procura dar ênfase é a questão seguinte, dessas legendas que eu coloquei aqui. Então tudo que você identificar durante o mapa mental aqui, você conseguir visualizar, vai ter alguma legenda indicando que ação que vai ser feita para determinada indicação. Então, por exemplo, no caso aqui, esse símbolo de atenção para mídias representa mídias pagas, a estrelinha conteúdo, esse tiquezinho aí verde correspondente a, sempre quando você vê o verdinho que corresponde a uma coisa, corresponde a outra. A parte de criação, desenvolvimento, né, web design, né, a automação, que é o sistema de inbound, o sistema de automação, uma ferramenta, né, para que a gente consiga aplicar o inbound marketing, e ações offline, né? Ações offline também pode ajudar nesse processo. Enfim, o foco aqui é o seguinte: a gente trabalha com a ideia do AIDA, que é gerar atenção, gerar interesse, desejo e ação do usuário. Então, para mim gerar atenção por parte do usuário, eu preciso fazer com que bater na questão medo, né? Falar um pouco sobre o medo que esse usuário tem, né, de determinada situação. Esse medo pode ser, no caso aqui, o material dele está muito usado, ele está tendo baixa performance no mergulho, ele não sabe comprar esse tipo de... Por mais que ele tenha um certo treinamento, ele não sabe comprar. Na hora de comprar ele tem um pouco de dúvida. Então é um produto, por mais que é um produto que ele vai comprar online, e parece ser mais fácil a pessoa comprar, muitas lojas de e-commerce que vende esse tipo de produto acaba não entendendo por que o cliente não compra. Por quê? Porque não se trabalha o conceito de relacionamento com ele. Ele tem um medo, e esse medo, quando eu coloco exposto esse medo, ele vai dar atenção para esse assunto, porque o medo faz com que a gente tenha atenção para determinado assunto. Então, levando a ideia do AIDA, né, que é atenção, interesse, desejo e ação. O que acontece? O primeiro problema desse público-alvo que eu consigo identificar, que é o material usado, baixa performance do material, e também ele não sabe comprar. Só que eu preciso apresentar uma oportunidade para ele. Essa oportunidade que eu apresento para ele é onde eu trabalho a questão do interesse. Eu saio da questão atenção e entro para o próximo passo, que é o interesse. O interesse, basicamente, eu tenho que apresentar uma oportunidade para ele. E essa oportunidade nada mais é do que apresentar que ele tem a opção dele comprar material de excelente qualidade para o mergulho, tá? E através de uma sugestão profissional. E isso, logicamente, vai mostrar para ele que é muito seguro comprar online, e a entrega também é segura. Então, o que é interessante aqui? Essa persona aqui, para que eu consiga startar o gatilho dele, né? Ou seja, eu consigo iniciar o gatilho mental, eu preciso oferecer alguma coisa para ele. Então, o que eu faço? Essa empresa aqui, do segmento de produtos para praticantes de mergulho, ela logicamente tem que contratar um profissional. Então, geralmente esse profissional aqui, por eu ser um nicho de mercado, esse profissional que é o professor desses alunos, ele se depara com toda essa situação aqui. Então, todos os alunos dele têm um pouco desse medo, tá? E todos os alunos dele se interessam por alguma ajuda, principalmente se for uma ajuda profissional. Então, por que não contratar esse profissional, esse professor, contratar ele, essa empresa, contratar esse professor, essa empresa que vende um e-commerce para segmento para praticantes de mergulho, contratar esse profissional para que ele desenvolva um e-book, e nesse e-book ele falar tudo sobre esses assuntos aqui. Então aqui eu consigo iniciar o gatilho mental, tá?
E esse gatilho mental, de certa forma, eu consigo gerar ele através de uma campanha que eu consigo enviar para a base de e-mails segmentadas. É nicho de mercado, gente. Então esse cliente aqui, ele pode usar a própria base de e-mail deles, de clientes antigos e clientes que se cadastraram pelo site um dia, mas não comprou, ou que de repente comprou. Ele pode comprar, alugar mailing, alugar, não comprar base, fazer o aluguel do mailing de uma associação brasileira de mergulho, para essa associação poder encaminhar um release dos usuários, para dar esse release, pode estar falando do e-book, para startar com que a pessoa tenha interesse em acessar o e-book, tá? Que logicamente tem que ser um texto totalmente profissional, não é um texto de venda de igual lojas americanas, é um texto como se esse professor tivesse escrevendo realmente um e-mail para o aluno, uma coisa bem pessoal assim, tá? Porque o aluno confia muito nesse profissional aqui. E aí o que acontece? Esse texto profissional vai estar mencionando a questão do e-book. E logicamente que eu vou ter aqui um tráfego, que senão podemos chamar de tráfego A, né? Que eu tenho aqui mídia paga, em disparo de e-mail no caso, né? Não é nem uma mídia, mas é uma ferramenta paga, disparo de e-mail. Tem a confecção aqui de conteúdo e conteúdo aqui, conteúdo, textos e imagens, tá? Que é o e-book do profissional. E o link de ads aqui, que seria o caminho para esse público, esse cliente aqui, no caso, essa empresa tem interesse de captar cliente pelo link de ads. Bom, uma landing page para a gente capturar esse contato, e eu vou capturar inicialmente o e-mail dele. Após eu capturar esse e-mail dele, tá? No dia 0, que é aqui que eu girei o tráfego, nesse mesmo dia 0 eu deixo essa base opt-in, tá? Por quê? Eu faço com que o cara se interesse pelo e-book, deixando apenas o e-mail dele, e ele recebe através do browser dele uma página de agradecimento, né? Através do browser dele e através do e-mail, e já com o link para ele baixar o e-book. Ele baixou o e-book aqui, ele se tornou opt-in. Mesmo que ele tenha estado na base aqui, é uma oportunidade para a gente deixar atualizado o e-mail desse cara e deixar esse cara mais quente. Bom, a partir do momento que eu peguei o e-mail dele aqui, tá? Eu já posso encaminhar para ele. Ele clicou e baixou, ele recebe. Aí eu coloquei tudo no automático, automação e correspondente a alguma coisa, né? Então aqui isso é correspondente a esse cupom aqui. Então eu faço aqui, clicou e baixou, ele recebe automaticamente o cupom no dia 0 para fazer a compra no site. Ele não clicou, ou seja, então ele não baixou. No mesmo dia 0, ele recebe um outro e-mail do profissional. Aqui eu coloquei o nome do profissional como se fosse do William, deu o nome genérico aqui, do profissional, que depois do que seria esse professor, ou esse William aqui, eu posso chamar ele de professor, aqui, ele recebe no dia 0 outro e-mail, né, do William, que é o professor, né, depois de 1 hora que ele recebeu o primeiro. Aí se ele clicou e baixou, ele recebe o cupom de compra no dia 0. Mas se por algum motivo ele não clicou, né, e ele não baixou nada, aqui a gente tem a questão do retarget, que eu vou explicar o acionamento do remarketing aqui. Posso até colocar mais um passo aqui, eu poderia colocar aqui para mim voltar a falar esse cara, não enviar mais e-mail para esse cara, mas capturar ele através do remarketing. Posso até abrir aqui, mostrar para vocês aqui na íntegra, né? Clicou e baixou, ou aí eu posso botar aqui mais um passo aqui, não fez nada, tá? Não fez nada. Se ele não fez nada, o que eu faço aqui? No caso, eu boto aqui retargeting, remarketing, né? E que logicamente o remarketing ele pertence, eu vou botar aqui a legenda, atenção, aqui não tinha visto.
a atenção. Bom, então eu tenho aqui, né, no caso, eu já sei que esse cara aqui eu só vou conseguir, eu vou conseguir falar com esse cara, com esse, com esse cara não através de e-mail, né? Eu vou falar com esse cara através do remarketing, né? Vamos botar aqui remarketing LinkedIn Ads, né? Por quê? Aqui eu posso colocar LinkedIn Ads com remarketing ou retargeting, né? Cada um usa um termo, mas é a mesma coisa. LinkedIn Ads com remarketing. Legal. Eu estou usando aqui porque é uma forma de eu acionar esse cara. Já aciono o remarketing dele já na primeira landing page que eu fiz aqui. E esse cara está na minha base. Como esse cara não fez nada, ele continua no remarketing. Legal. Aí eu caio aqui para uma outra situação, né? Uma outra situação, que é a situação, deixa eu a tela cheia de novo para vocês, que é a situação aqui no dia zero. Nesse mesmo dia zero, né? Que é o mesmo dia zero é o tráfego, dia zero é o opt-in, e no mesmo dia zero ele recebe o e-mail com o cupom, tá? E caso ele não clicou, ele recebe o e-mail depois de uma hora, fortalecendo a mesma comunicação, um pouco mais apelativa, logicamente. E logicamente com o código de remarketing do LinkedIn Ads já instalado nessa landing page. Legal, aí ele recebe o e-mail cupom, recebe o código desse cupom e o link para o e-commerce que está ofertando aquele produto. Aqui entra a venda, gente, olha que bacana. Eu já trabalhei um pouco mais esse cara aqui, eu já coloquei ele, até porque ele vai estar lendo o e-book, né? Ele vai estar lendo o e-book e já vai estar lendo o e-book já olhando a loja, né? E essa loja também, como eu falei aqui, eu estou acionando remarketing também, porque é importante para os outros clientes que visitaram a loja, independente se está no funil ou não, ele está também com esse remarketing do LinkedIn Ads. Lembrando que o meu público-alvo aqui são usuários do LinkedIn. Legal. Aí ele tem acesso à loja virtual, tá? Aqui eu tenho as legendas correspondentes. Ele acessa o site, continua o processo de remarketing por produto. Eu posso direcionar esse remarketing por produto também, fazer diferentes campanhas de remarketing e toda a base também recebe e-mail semanal. Toda essa base opt-in recebe e-mails, news semanal de forma automática. E é legal também aqui, um outro passo interessante aqui, pessoal, que essa ferramenta que a gente usa de inbound marketing, essa ferramenta que avalia funil, né? Ela mostra pra gente em que momento que o cliente está. Então eu consigo descrever todo o momento do cliente desde o início dele lá, desde o tráfego lá, o clique que ele deu lá no anúncio no LinkedIn ou através do e-mail marketing que foi enviado para ele, o clique no anúncio no LinkedIn e também o envio a peça de e-mail marketing que foi encaminhada para esse cliente. Consigo verificar todo o histórico dele e o que ele tem, o que ele está fazendo. E é legal que conforme a gente vai avaliando a interação desse lead na ferramenta, ela tem uma questão que nós chamamos de lead score, né, que dá uma pontuação para esse lead, o momento do que esse lead fica quente. Pode ser que esse público navegou em todo o site, fez tudo, mas ainda não comprou. Mas esse cara está ficando de forma qualificada. Aí entra o televendas da empresa, né? Qualifiquei aqui, o vendedor teve acesso a todas as informações, ele checa todas as redes sociais do usuário, que se o usuário está comentando, deixando de comentar, e ele consegue avaliar também a interação que esse lead teve em todo esse processo e dá uma pontuação de 1 a 10 para esse público, para esse lead, e quando esse lead chegar no nível 10, por exemplo, ou no nível 5, aí é uma questão de definição de parâmetros, o televendas entra em contato. O televendas entrou em contato, ele fecha a venda, ou seja, esse lead está totalmente qualificado. Bom, isso é um vídeo básico, né, um vídeo básico aí de mapa mental, e que eu acredito que vai ajudar bastante aí os usuários do LinkedIn. E conte comigo aí para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.